Louvado seja Yahweh, em nome de Yahushua. Essa palavra veio para que os pais cuidem de incutir na cabeça dos filhos Yahushua como o maior, com brevidade, muito rápido, porque o que está na cabeça dos filhos, da grande maioria das crianças, é outro, não é Yahushua. E com outro na cabeça não será arrebatado. A palavra diz que o juízo é sem misericórdia. E Yahweh terá misericórdia até enquanto a justiça dele não se fizer necessária. Na hora que chegar o momento de fazer o juízo, então, mas e a criança? Você pode estar perguntando, e a criança que é inocente, que não sabe das coisas? Se não sabe é porque os pais não ensinaram. Então, ninguém vai ser perdoado simplesmente por presumir que Yahweh é misericordioso. Não. Você tem que lembrar que Yahweh tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Ele não tem misericórdia de uma pessoa porque eu acho que ele terá misericórdia. Não. Ele é santo, perfeito, puro, sábio, onisciente. Ele tem a sabedoria e na hora que é para usar misericórdia, ele usa, mas quando não, ele não usa. Então, precisamos correr e mudar o que está na cabeça das crianças, para que saia de lá, da cabeça das crianças, aquilo que está sendo maior, mais importante do que Yahweh, do que Yahushua em suas vidas. Veja Filipenses 2, nos versos 6 e 7, onde diz assim, vamos ler do 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também no Messias Yahushua, pois ele, subsistindo em forma de Yahweh, não julgou como usurpação o ser igual a Yahweh. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Porque Yahushua é maior do que qualquer ser humano? Porque foi quem teve condições de pagar o preço necessário para libertar os seres humanos de todos os tempos da escravidão em que se encontra desde quando está no ventre materno. Você percebe? Yahushua é maior, mas ele é maior porque ele tem um pai que o ama. E ele é maior porque ele serve com inteireza de coração a esse pai. Ele ama esse pai. Quando nós percebemos nos mandamentos, onde Yahweh diz, honra teu pai e tua mãe, é que o pai e a mãe, o mínimo que um filho deve render ao pai e à mãe é honra. Mas nenhum pai, nenhuma mãe tem superioridade igual a de Yahushua. Porque Yahushua é santo, é salvador, é libertador. Em Colossenses 1,15, você pode ver aqui, ele é a imagem de Yahweh, do Yahweh invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele. E
para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Isso é tremendo, o primogênito de toda a criatura. E depois ele passa a ser o primogênito, né, de toda a criação. Aí depois ele passa a ser as primícias da ressurreição, para que eu e você possamos, por ele e através dele e nele, conseguirmos. Hebreus, capítulo 1, verso 2. Veja o que diz. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha quem é Yahushua agora, presta atenção. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Pois, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Você fez uma aliança com Yahushua, com o maior? Você tem uma aliança com Yahushua? Você considera Yahushua realmente o maior? O Espírito Santo me falou que esta palavra veio porque nós estamos tendo coisas maiores, mais importantes na nossa vida. E isso se chama ter ídolo. Isso é idolatria. Idolatria na antiga aliança, conforme as escrituras, são práticas que as pessoas faziam uma estátua, um monumento, alguma coisa para adorar. Hoje, a quantidade de deuses, ídolos que existem é enorme. E eu quero pedir a você, com muito amor, você pai, você mãe, corre para salvar as crianças da tua família, da tua casa, da tua parentela, levando esse argumento para elas, que Yahushua é maior em nome. Filipenses 2, os versos de 9 a 11, dizem que, por isso também Yahuwah exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Hebreus 1,4 diz que ele herdou o nome mais excelente de todos os nomes. Efésios 1,21 diz, e ele está acima de todo nome que se possa nomear. Não existe uma só pessoa, um só nome de pessoa, acima do qual Yahushua não esteja. Exceto o Pai, claro. Em Atos 4,12 diz que ele está debaixo do céu nenhum outro nome há dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso Yahushua é o maior. Ele é maior em autoridade, porque em Efésios 1, de 20 a 22, diz que ele está acima de todo principado, todo poder, toda potestade, todo domínio, e Yahu sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Falamos recentemente, se você for ver neste canal, tem umas pregações aí falando sobre o poder. Pois hoje nós estamos falando da pessoa que exerce, a pessoa que tem esse poder. Em Colossenses 1, 16 e 18, diz que nele foram criadas todas as coisas, sejam tronos, sejam principados, seja potestade, poderes, domínios, foi criado nele. Então não existe nenhum poder na face da terra
Não existe PCC, não existe comando do crime, comando da droga, não existe governo de país nenhum, comando científico, não existe organização como os organismos internacionais, como o ONU, Unicef, tantos outros que tem por aí. Nenhuma dessas está acima de Yahushua. Por quê? Porque nenhuma delas serve a ele, nenhuma delas se dobra diante dele. Então ele está acima de autoridade, ele é maior em autoridade, ele é maior em poder, como eu citei já, Mateus 28, 18, que ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele é maior em sabedoria, onde em Colossenses 2:3 diz que que em Yahushua, o Messias, estão escondidos todos os tesouros e sabedoria da ciência, quer dizer, do conhecimento. O que existir de sabedoria e conhecimento estão escondidos em Yahushua. Não há homem sábio, não há academia, universidade, não há biblioteca de universidade famosa, cheia de livros. Esses livros não chegam nem perto da sabedoria que Yahushua tem. Os seres humanos vivem aí, apegados ao conhecimento desenvolvido por seres falhos, quer dizer, seres humanos, e acham que isso está acima de qualquer coisa e pessoa, e não está. E Yahushua, vimos, é maior em poder, em sabedoria, é maior em autoridade e maior em submissão. Ele é maior em amor, não mais do que o Pai, mas é maior do que qualquer um de nós. E outra coisa importante sobre Yahushua é que ele é maior do que todo ser humano que existe, como vimos em Atos 4:12. 1 Coríntios 15:47 diz: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Salvador, é do céu. Então vê que a origem dele o credencia para isso aí. Ele é maior do que todo anjo. Hebreus 1, dos versos de 1 a 4, diz: feito tanto mais excelente do que os anjos. Então ele é maior do que os anjos. 1 Pedro 3:2 diz que ele, havendo-se lhe sujeitado os anjos, e Yahu sujeitou os anjos a Yahushua. E é por isso que quando a gente se converte a Yahushua, são enviados os anjos para nos ajudar. Porque é servo de Yahushua, então os anjos também são servos de Yahushua, são conservos daquela pessoa que se converteu, então vêm operar a favor dela. Colossenses 1:16 diz que sejam tronos, denominações, principados e potestades, todas estão sujeitas a ele. E Yahushua é maior do que qualquer personagem bíblico. Eu estou usando a palavra personagem para dizer aquelas pessoas que são citadas na Bíblia. Yahushua é maior do que Abraão, é maior do que Moisés, do que Gideão, é maior do que Pedro, é maior do que Paulo, é maior do que qualquer uma pessoa que a Bíblia cita. Ele é maior. E aí você precisa lembrar que ele também é maior do que todo e qualquer demônio. Isso aí dispensa comentário. Todo demônio se sujeita a uma pessoa que se converta a Yahushua, se estiver em submissão. Ora, como Yahushua é maior do que qualquer ser humano convertido a ele, então Yahushua está acima de todo demônio. Yahushua derrotou Satanás e toda a corja de traquinos. Yahushua é maior do que o líder de qualquer religião.
E agora parece que eu vou ter que falar uma coisa que é muito forte, tá certo? Em algum lugar você vai encontrar assim: aqui jaz Buda. No outro lugar você vai encontrar: aqui jaz Maomé. Aqui jaz não sei quem. Aqui jaz. Você não vai encontrar nenhum lugar onde está dito: aqui jaz Yahushua. Ele jazeu por 3 dias somente. Depois ressuscitou e subiu aos céus. Ah? Então, ao nome de Yahushua, o líder do islamismo tem que se dobrar. E vai se dobrar. Não se dobrou até agora. Mas lá no final da tribulação, na batalha de Armagedon, quem não se dobrar vai ser destruído por ele. O líder do hinduísmo vai ter que se dobrar a Yahushua. Não se dobrou ainda, mas vai ter que se dobrar lá na batalha de Armagedon, quando Yahushua descer. O líder do catolicismo vai ter que se dobrar a Yahushua. Não se dobrou ainda. Usa falsamente o nome dele, mas é falso. O líder de qualquer religião, seja de matriz judaica, cristã, seja de matriz africana, asiática, de indígena, qualquer líder religioso tem que se dobrar a Yahushua. O teu filho sabe isso? Que Yahushua é maior? Você explicou para o seu filho que ele é maior do que os deuses das religiões? Você disse para o seu filho que Yahushua é maior do que São João, Santo Antônio, São Pedro, São João, essa Aparecida, essas coisas todas? Você explicou isso para seu filho? Que em vez de esses serem deuses, merecerem qualquer destaque, são, na verdade, demônios? Explicou para seu filho? Você explicou para seu filho ou sua filha que toda pessoa que se torna famosa é um servo das trevas, é uma pessoa inspirada por demônios, conduzida por demônios? Você disse para seu filho? Você disse para seu filho que todos os ídolos modernos são demônios com nomes que são adorados pelas crianças? Você disse a seu filho que quando ele veste uma camisa de Superman, ele está vestindo e rotulando e adorando a Satanás? Você falou dele sobre Spider-Man, sobre Wonder-Man, sobre Iron Man, Captain America, Hulk, Thor e todos esses, Captain Black. Você disse para ele que são demônios? Você disse a ele que não pode usar nenhum objeto que tenha elucidação, invocação a esses nomes, porque está invocando demônios? O seu filho sabe que todos esses personagens do cinema, como Luke Skywalker, eita, que inglês, Voldemort, Harmony e tantos outros, Aragorn, Neo e tantos outros, são, na verdade, nomes usados para fazer as crianças adorar demônios? Você olhou direito os vídeos, os filmes, desenho animado, os objetos de uso pessoal, como brinquedos, camisas, escovas de dente, produto do mercado, que tem nomes de demônios e as crianças estão tendo esses nomes como mais importantes do que Yahushua? Se você pedir para a sua criança citar o nome de 3 personagens que ela considera importante, ela cita só 3 ou cita mais? Qual delas cita Yahushua como a pessoa mais importante e maior para ela? Yahu nos chamou hoje para o estreito.
para que eu e você lembre que esses personagens icônicos, né, que tem por aí, são, na verdade, invocações a demônios. Apresenta Yahushua como maior a teu filho, para que ele saiba que aquela camisa que tem o nome do ídolo, do personagem, aquele desenho animado, aquele negócio, aquilo ali atrai demônios e maldição para ele. Pai, mãe, escuta, esses personagens, pôr a criança em contato com eles, é colocar a criança em contato com demônios, é atrair, fazer existir maldições na criança. Isso é arte da Babilônia. Isso é coisa que o judaísmo trouxe da Babilônia para insuflar nas criações, nos corações das crianças. Os deuses babilônicos que estão hoje se manifestando com nomes especiais. Ou então os deuses lá da África, ou de qualquer outro lugar. Isso é a sociedade, a humanidade que as religiões construíram. Fazer hoje existir uma situação em que você tem dificuldade de encontrar uma criança que adore a Yahweh, mas que adora a demônios, tem muitas. Isso foi o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, o budismo, o hinduísmo, as outras todas aí, que incutiram na cabeça das pessoas algo que foi se multiplicando de uma forma tão perversa que não se encontra hoje um adolescente na faixa de 12 a 16 anos, vamos dizer assim, que seja um adorador. Como é difícil isso. Por quê? Porque na cabeça dos pais tem alguém maior do que Yahushua. Porque no coração dos pais tem alguém maior do que Yahushua. Provérbio 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ficar velha não se afastará dele. Entendeu? Então, as crianças e adolescentes de hoje são aquelas que os pais formaram, educaram e criaram. Se este é o último sábado, o último culto que teríamos, está dado o recado. Cuida urgente de salvar tua criança. Tempo não há mais, mas pelo menos fazê-la conhecer a verdade para que Yahu venha no coração dela e Yahushua venha nela, opere o milagre por amor a ti, pai, por amor a ti, mãe, e por amor a ela, para salvá-la do lago de fogo e enxofre que está por vir muito brevemente. Abre o teu coração, te arrepende, te debruça na palavra, porque Yahu quer falar a você com urgência. Assim seja. Muitas lições você encontra nesse site aqui. Clica aí, ó, com seu celular, daí assistindo. Você clica aqui, acessa, tem coisas maravilhosas lá. Lá tem falando o Salvador. Você clica lá e tem muitas lições sobre o Salvador. E aqui tem várias playlists, vários cursos. Você clica com o celular e acessa lá, clica em playlists e você vai encontrar mais de 60 cursos lá. Doutrina básica, doutrina avançada, cursos sobre o fim dos tempos, sobre família, o que você pensar está lá para você aprender e ensinar. Assim seja. Se o arrebatamento não acontecer antes, sábado estaremos de volta às 16 horas.